servindo mais. Deus abençoe, fique aí com Deus. Quero chamar o Tiago para vir aqui, nosso convidado de honra de hoje. Dá uma salva de palmas para o Tiago. Boa noite a todos. Eu vim aqui para servir, mas eu já fui ministrado com a palavra do Lipão. Glória a Deus. Eu acho que muito acrescentou aí ao que nós viemos fazer aqui hoje. Um bate-papo, uma conversa. Quero agradecer ao pastor Lipão, ao André, pela oportunidade, pelo convite. Sou de Curitiba, vocês vão ver pelo sotaque. Um sotaque curitibano, leite quente. Mas para mim é uma grande alegria estar aqui. Gosto muito da cidade de Joinville. Já estive aqui em outras oportunidades. Tenho parentes morando aqui em Joinville. Então é uma grande alegria estar com vocês aqui hoje. E falar sobre esse assunto, quando me convidaram, e aí passaram a ideia do que tem sido esses fóruns quinzenais, né? Quinzenais? Mensais. E hoje eu conversando um pouco mais e até entendendo, eu falei, uau, tremendo a igreja trazer esse assunto para os seus membros. Porque esse assunto, finanças pessoais, sempre ficou à margem da igreja. Infelizmente, nós vemos muitos casos desse assunto ser tratado como algo até do demônio, do Satanás, porque isso é do mundo. E de um outro lado, talvez a teoria da prosperidade, mas uma teoria até meio distorcida. E graças a Deus, Deus tem levantado algumas pessoas para tratar sobre isso. E Deus tem me usado tremendamente em algumas igrejas e fora delas, para trazer um pouco de um conceito, de alguns valores cristãos, bíblicos, que, se bem aplicados, você tem uma vida diferente, financeiramente diferente. Há uns 10 anos atrás, eu estava servindo bem. Mas há uns 3 anos atrás, eu fui convidado para assumir uma diretoria de uma grande empresa lá em Curitiba. E não falava em público, não gostava de falar em público. E aí, só que Deus nos conhece. Para vocês terem uma ideia, eu fazia trabalho de faculdade. Vamos apresentar. Não, vai, passa na frente, eu fico aqui, todo de reforço aqui. E aí, quando me convidaram para assumir esse cargo, uma das exigências era, olha, você vai fazer palestra. Eu falei, Deus do céu. E apesar de ser careca, eu não sou tão velho assim. E aí eu comecei a orar e pedir para Deus, Deus, e agora? Vou assumir, óbvio que eu aceitei. Mas aí a minha oração era, Deus, mas eu sou muito jovem. Eu vou estar falando em empresas, para empresários, para doutores. E aí Deus me deu uma palavra, que está em Jeremias, que diz assim, veio a mim a palavra do Senhor dizendo, antes que eu te formasse no ventre te conheci, antes que saísse da madre te santifiquei, as nações te dei por profeta. Eu, porém, disse, olha só como Deus é tremendo. Senhor Deus, não sei falar, não passo de um jovem. O Senhor, entretanto, me disse, não digas, não passo de um jovem. Aonde quer que eu te enviar, irás, e tudo que eu te mandar, dirás. Não temas diante deles, pois eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Depois o Senhor estendeu a sua mão, tocou-me na boca e me disse, agora pus as minhas palavras na tua boca. E toda vez que eu subo no lugar para palestrar, para falar em público, seja em igreja, seja em empresa, seja dando aula, eu me baseei nessa palavra. Falei, Deus, se o Senhor não estiver comigo, se o Senhor não colocar palavras na minha boca, que eu não suba naquele lugar. Então, se eu estou aqui hoje, gente, não é pela minha formação, pela minha capacitação, não é pela minha experiência de mais de uma década em finanças e previdência, mas é porque Deus quis que eu estivesse aqui hoje. E Deus tem algo especial para a vida de cada um de vocês. Vocês não estão aqui por acaso. E quando eu recebi essa palavra, eu comecei a dar as palestras. E aí comecei em empresas,
E aí, interessante que o assunto finanças pessoais, como o Lipão comentou, ele é muito vasto na palavra de Deus. E eu comecei a ler a palavra de Deus com uma ótica financeira. E aí Deus, meu Deus, como tem coisa. E aí eu comecei a montar as minhas apresentações, as minhas palestras com uma ótica financeira bíblica. Como base a Bíblia. A ponto de, sem citar nenhum versículo, sem citar nenhum capítulo, sem citar nada de Bíblia, não falar de Deus, em algumas aulas, algumas palestras que teoricamente são técnicas, pessoas chegavam até mim no final da palestra: Tiago, posso te fazer uma pergunta? Você é cristão? Que igreja que você vai? Eu falei, uau, é isso que é o meu chamado, é que Deus quer. E eu continuei caminhando. Aí, de repente, eu recebo um primeiro convite para falar em igreja. Eu falei, não, Deus, não. O Senhor me chamou aqui para as empresas, levar a palavra. E aí Deus me deu uma outra palavra. A palavra que diz que o meu povo perece por falta de conhecimento. E aí, na mesma hora, o Espírito Santo falou comigo, financeiro. Tiago, eu quero te levar porque o meu povo está perecendo por falta de conhecimento financeiro. Os meus filhos, o meu povo está escravizado pelas dívidas. O meu povo, muitas vezes, estão com dificuldade de sonhar, de ter metas, de ter objetivos, porque estão paralisados. Eu quero que você vá nas igrejas. Eu amém, vamos nas igrejas. Então, estar numa igreja, para mim, é muito gratificante. Aqui a gente se solta mais, está entre irmãos, né? Estamos em família aqui. Então é muito mais fácil a gente conversar. Mas aí é um pouco da história do que Deus tem feito nesses últimos 4 ou 5 anos. E aí, graças a Deus, já tenho ministrado em algumas igrejas e falado sobre isso. E como é bom a gente ver frutos, como é bom ver o que Deus tem feito na vida, através da minha vida, na vida das pessoas. Se eu pudesse colocar um tema hoje, no que eu quero conversar com vocês, o tema seria administrando a abundância. Por muito tempo eu entendi de maneira errada o que era abundância. Porque muitas vezes a gente tem a falsa sensação que a abundância é quantidade de dinheiro. Ah, eu sou abundante. Ah, então você tem muito dinheiro. Não necessariamente. Eu gosto muito como base de um texto de Lucas 16:11, que diz: assim, se não forem dignos de confiança em lidar com as riquezas deste mundo ímpio, quem confiará as verdadeiras riquezas a vocês? Aqui nós vemos nesse texto algo bem claro. Ei, se você não for digno de confiança em lidar com as riquezas desse mundo, com o teu prolabore, com o teu salário, com o teu dinheiro que você recebe todo mês, se você não é digno de confiança em lidar com essa riqueza, se você não tem feito a lição de casa e ser um bom gestor financeiro, como que eu vou confiar as verdadeiras riquezas a vocês? E aqui eu vejo as verdadeiras riquezas como vidas. E assim como a igreja que eu estou hoje, que a gente também trabalha com a ideia do discipulado, ei, como é que eu vou te entregar discípulos para você discipular, se você não está sendo digno de confiança em lidar com as riquezas desse mundo ímpio? Tamanha importância que nós temos hoje de saber lidar com o nosso dinheiro. Fóruns como esse, a gente parar uma segunda-feira à noite para escutar sobre finanças, talvez no primeiro momento, isso é muito importante, tratar sobre esse assunto. Não é à toa, como o Lipão comentou, que isso tem muitos textos falando sobre isso na palavra de Deus. E tudo vai na questão da perspectiva. Porque muitas vezes nós temos uma perspectiva acerca de qualquer coisa, só que essa perspectiva é uma perspectiva errada. Muitas vezes nós temos uma certeza acerca dessa perspectiva, só que essa certeza não é a verdade. Nem toda certeza é uma verdade. E a perspectiva que muitas vezes nós temos sobre abundância e sobre dinheiro é uma perspectiva errada. A nossa perspectiva muitas vezes não é a perspectiva de Deus. Certeza
nem toda certeza é uma verdade. E qual que é a nossa perspectiva hoje em relação ao dinheiro? Se eu for fazer uma pergunta para cada um aqui, todos nós temos uma forma de olhar, uma perspectiva em relação ao dinheiro. Qual é a sua perspectiva? E eu gosto muito de usar uma referência de uma água. Se eu pego aqui uma garrafinha de água e pergunto para vocês, então vamos simbolicamente achar que isso aqui é uma garrafinha de água. E se eu pergunto para vocês, qual que é o valor dessa água? Talvez muitos vão chegar para mim nessa garrafinha de água, não, aqui em Joinville essa água, o custo dela é uns R$2. Você vai ali no mercadinho e você compra por R$2. Em Curitiba também é R$2. Só que aqui nós vemos uma diferença clara entre preço e valor. Porque se eu fizer essa mesma pergunta no deserto do Saara, não, lá vale mais. Então nós vemos uma diferença clara entre preço e valor. Preço está ligado ao mundo material. Envolve os custos, o lucro, a empresa que fabricou, a matéria-prima de criação da água. É R$2 aqui em Joinville, é R$2 em Curitiba, e assim por diante, muda muito pouco. Agora, valor é algo intrínseco. Envolve os sentimentos, as emoções, o ambiente que nós estamos vivendo, as circunstâncias que nós estamos passando. Uma pessoa pode dar a vida por um valor, mas não por um preço. A pergunta que eu faço hoje para vocês: qual é o valor que você coloca no dinheiro? O dinheiro por si só ele é neutro. Se eu tirar aqui uma nota de R$50, ele tem um preço, R$50. Agora, qual é o valor que você tem dado ao dinheiro? O que você está disposto a fazer para ter dinheiro? Trapacear, mentir, passar a perna no colega do trabalho? Isso está ligado com o valor que você coloca no dinheiro. Cuidado para não colocar um valor maior do que realmente ele vale. Isso depende muito do quê? Da circunstância, do momento e do ambiente que você está vivendo. Muitas vezes estamos vivendo um ambiente ruim, de crise, e aí nós colocamos um valor maior do que realmente ele vale. Esses tempos atrás eu estava lendo um texto que era muito comum as ofertas serem entregadas aos pés dos apóstolos. E até dentro desse escopo dessa mensagem, eu comecei a questionar Deus, mas por que isso? Por que aos pés? Por que não outros membros do corpo? E aí eu comecei a questionar Deus. Eu falei, Deus, mas se tivesse escrito ali, se fosse nas mãos. Mãos simbolizam trabalho. Sabe o que Deus estava falando ali? Sabe como que nós temos que receber o nosso salário? Nos nossos pés. Porque se nós recebemos nas nossas mãos, o nosso foco no trabalho vai ser o salário, o dinheiro. Você vai trabalhar por dinheiro. Por que você está nessa empresa? Por quê? Por causa do salário. Não, está errado. Ei, a palavra de Deus diz, não receba o teu salário nas tuas mãos. Se fosse receber na cabeça, as tuas decisões seriam pautadas no dinheiro. Se eu vou para a esquerda, qual que é o meu ganho? Se eu vou para a direita, qual que é o meu ganho? Decisões pautadas no dinheiro. E a Bíblia fala hoje para vocês, não trabalhe por dinheiro, não tome decisões por dinheiro. E Tiago, se fosse no coração, as ofertas eram entregues no coração dos apóstolos. Eles teriam o dinheiro como Senhor, se corromperiam. Não receba nas mãos, não receba no coração, não receba na cabeça. Mas a Bíblia fala dos pés, e pés fala de governo. Ei, tome a rédea das tuas finanças. Pare de ser escravo do teu salário, das tuas finanças. Não é o teu dinheiro, não é o teu salário que vai ditar aonde você vai e o que fazer. Você tem que ter esse autocontrole. Tome a rédea. E isso só é possível com uma boa gestão financeira. Você conhecer as tuas finanças. Às vezes algumas pessoas chegam para mim, Tiago,
eu quero me organizar, estou endividado, etc. E eu faço algumas perguntas, tá, mas você sabe quanto você ganha, quanto você gasta e aonde você gasta? Pergunta simples. Geralmente a gente sabe quanto ganha, principalmente assalariado. Não, ganho tanto e cai no dia tal. Só que a grande maioria das pessoas recebem dia 30, infelizmente, e dia 10 chegam, acabou o dinheiro. E agora? Não é assim. Por quê? Porque não sabem onde gastam. Ei, você precisa ter um controle. Gestão financeira, você não precisa ser um expert, você não precisa ser um bambambam, você não precisa ter cursos de administrador, de finanças. Não, você precisa ser um bom gestor financeiro. É a arte e a ciência de administrar o dinheiro. Um médico pode ser um bom administrador financeiro. E o primeiro passo é você conhecer as tuas finanças. Você só vai ter a rédea, as tuas finanças pessoais, a partir do momento que você conhecer elas. E principalmente conhecer as suas despesas. Abundância. Muitas vezes eu comecei a questionar, ok, administrando abundância. Mas o que é abundância, Tiago? Atos 2:45 diz: eles venderam as suas propriedades e os seus bens e distribuíram entre todos, conforme a necessidade de cada um. Sabe o que é abundância? É tudo que é superior às tuas necessidades. E nesse texto, especificamente, o que a gente observa? Conforme a necessidade de cada um. Nós temos necessidades diferentes. Então, o nível de abundância, meu, de qualquer um aqui, são níveis diferentes. Tudo que é superior à minha necessidade, eu tenho abundância. Muitas vezes você já tem abundância, só que você está esperando ganhar mais dinheiro para achar que tem abundância. E você já tem abundância. Se alguns desejos do teu coração hoje já estão sendo concretizados, você já está usufruindo da abundância. Só que, muitas vezes, o que a gente quer? Quando eu ganhar mais 200, aí... Quando eu ganhar... Só fica no quando, daí ganha mais 200 reais. Agora, quando eu subir de cara? Só fica no quando. E aí perde de usufruir essa abundância. Só que as pessoas, muitas vezes... Aí que a grande chave, o que é necessário? Porque se a gente considerar que a nossa renda é a soma das nossas necessidades e dos nossos desejos, tudo que é superior à necessidade são os nossos desejos, os meus desejos estão sendo concretizados. Então você já tem abundância. Só que o que é necessário para cada um de nós? Muitas vezes temos que cuidar com o que é necessidade para cada um de nós. E muitas vezes a necessidade para um irmão é diferente do outro. Eu estive com uma pessoa trabalhando, e ele é designer gráfico, etc. E ele tem lá um computador da Apple lá. Olha aí, irmão. Aí ele me explicando que tecnicamente, em função de projeções, eu não entendo isso aí, tá? Em função de programação e etc., você ter um MacBook para aquela função é uma necessidade. Mas talvez para uma pessoa que trabalha numa empresa administrativa e ter um computador, um Apple para entrar no Facebook, aquilo não é uma necessidade. Entenderam que necessidades têm conceitos diferentes? Provérbios 13:23 diz: o pobre do sulco da terra tira mantimento em abundância. Ei, espera aí. Pobre tirando mantimento em abundância? Muitas vezes, algumas pessoas estão pobres, tirando mantimento e abundância, mas não estão usufruindo da abundância. Porque a abundância requer alguns posicionamentos. Tiago, por que ele é pobre? Porque ele não se posiciona. Mas ele está tirando mantimento e abundância. Só que a abundância requer alguns posicionamentos, algumas atitudes. A primeira atitude que a abundância requer é planejamento. Lucas 14:28 diz: qual de vocês, se não quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula os gastos para ver se tem como acabar? Planejamento. Qualquer grande projeto, qualquer projeto de sucesso, seja um grande empreendimento, seja um pequeno empreendimento,
Se ele tem sucesso, o Starbucks, como foi citado, provavelmente deve ter passado por planejamento. Ei, vamos ver, vamos calcular, vamos planejar. Por que a gente não planeja a nossa própria vida? Provérbios 21:5, os planos bem elaborados, lembra que eu falei do planejamento leva à abundância? Os planos bem elaborados levam à abundância, mas o apressado sempre acaba na miséria. Ei, tenha planejamento, conheça as suas finanças, conheça as suas entradas, conheça as suas saídas, faça um orçamento. Como é difícil muitas vezes a gente ter um orçamento, gente. O que é ter um orçamento? Ei, deixa eu pegar aqui, quanto que eu gasto? Eu tenho minhas despesas, eu vou lançar minhas despesas, quanto que eu ganho? E já não deu, não fechou. Estou deficitário, estou gastando mais que eu estou recebendo. Gente, não tem mágica. Isso aqui é uma balança, entradas e saídas. Ou você aumenta a tua entrada, ou você diminui a tua saída. Não tem mágica. Como aumentar as entradas? Não vou ser repetitivo. Está aí. Buscar outras alternativas de renda, se valorizar mais, tua hora trabalhada ser maior. Como diminuir as despesas? Muitas vezes, gente, a gente tem que diminuir o nosso padrão de vida. Como é difícil. Ah, mas eu vou deixar de fazer. Não, eu tenho que manter o status. Ei, dá um passo para trás, irmão. Para que se equilibrar. Ou você nunca vai ter as finanças na rédea. Planejamento. Segunda atitude que devemos ter para ter abundância. Primeiro, planejamento. Segundo, trabalho. A gente poderia chegar aqui, eu não combinei com o Lipão. A gente poderia chegar aqui, não, gente, venham aqui, a gente vai só ora para Deus. Ei, não, tem que trabalhar. Tem que trabalhar. Se você não gosta de trabalhar, você tem que trabalhar. Provérbios 28:19 diz: o que lavar a sua terra virá a fartar-se de pão, mas o que segue ocioso se fartará de pobreza. Ei, deixa eu falar um negócio para vocês. A preguiça caminha tão lentamente que a pobreza não precisa se esforçar muito para alcançá-la. Cuidado. Ai, que preguiça de trabalhar hoje. Ei, trabalho. Deus vai usar para te dar abundância através do teu trabalho. Onde você está hoje. Faça com excelência, seja intenso no que você está fazendo. Não trabalhe pelo salário, não trabalhe pelo emprego. Trabalhe pela causa da empresa. E, gente, eu estou falando de experiência própria. Eu só cresci profissionalmente porque eu comecei a agir assim. Ei, eu vou trabalhar pela causa da empresa. Vou trabalhar pela causa da empresa. Eu vou trabalhar pela causa da empresa. E algumas pessoas chegam para mim, Tiago, mas você vai enriquecer o patrão. Ei, para com essa visão medíocre. Essa visão limitada que vai enriquecer o patrão. Você vai se beneficiar. Seja intenso no que você está fazendo. Comece a agir diferente no teu ambiente de trabalho. E aí é muito mais fácil, gente, você trabalhar em cima do teu propósito. É muito mais fácil você ter abundância em cima do que Deus te fez para fazer. Há um tempo atrás eu comecei a questionar a Deus. Deus, por que eu existo? Não sei se alguém já fez esse questionamento. Acho que todo mundo, né? Qual que é o meu propósito? Por que eu estou aqui? E aí Deus me deu 3 perguntas para eu fazer para mim mesmo. Primeiro, Tiago, o que você está fazendo hoje? Você é bom no que você faz? E não no sentido de soberba. Eu sou bom, bato no peito, é a minha capacidade. Não. Porque eu não vejo Deus te criando para um propósito, colocando dons e capacitação específica para cumprir esse propósito, e aí você não ser bom. Deus te colocou capacidade e domínio sobre aquilo, e facilidade sobre aquilo, então você tem que ser bom no que você faz. O propósito está relacionado ao que você é bom. Ei, eu tenho facilidade. Para mim é fácil lidar com isso. Segunda pergunta que o Espírito Santo falou para mim é: você ama o que você faz? Você ama o teu trabalho hoje? Você ama a tua profissão?
Porque eu também não vejo um Deus malucão, olha, eu vou criar o Tiago com um propósito, só que ele vai odiar o que ele vai fazer. Não faz sentido, gente. Ei, ele vai amar o que faz. Ele vai ser tão intenso e que aquilo vai vibrar tanto no coração dele, que aquilo vai ser natural. E aqueles que me conhecem, caminham mais próximo de mim. Sabe aquele síndrome do domingo à noite? Lá em casa não entra esse negócio não. E amanhã começa a semana. Pelo contrário. Porque eu amo o que eu faço. E é muito mais fácil, gente, a gente ser abundante e ganhar dinheiro, literalmente, em lugares que você é bom no que você faz, em lugares que você ama o que você faz. E terceira pergunta, as pessoas reconhecem esse dom em você? Sabe como que eu reconhecia onde que eu estava em questão de propósito? Quando pessoas chegavam até mim, Tiago, mas você tem uma facilidade, um domínio com isso? Opa, Deus falando. E aí eu aprendi, é muito mais fácil nós sermos abundantes a partir do momento que nós estamos dentro do propósito que Deus colocou nas nossas vidas. E o propósito muitas vezes está lá na tua empresa. O propósito muitas vezes é na tua profissão. Abra um olho quanto a isso. Trabalho. A abundância requer planejamento, trabalho. 3, contentamento. Hebreus 13, 5b. Fiquem satisfeitos com as coisas que têm. Eclesiastes 5:12. Doce é o sono do trabalhador, quer coma pouco, quer coma muito. Como é difícil a gente estar contente, grato a Deus. E contentamento é diferente de comodismo. Você nunca deve se acomodar. Como o Lipão comentou, ei, vou me capacitar, vou me empenhar mais. Mas sempre tenha um coração grato. Eu costumo brincar que muitas vezes a gente está olhando a grama do vizinho, mal sabemos nós que essa grama é artificial. Porque é fácil, né, a gente olhar quem está na nossa frente. Olha, irmão. Mas muitas vezes o que está atrás de nós é uma quantidade muito maior do que está na frente. Só que a gente está olhando o quê? Mas o dia que eu tiver aquilo lá. Mas se eu tivesse aquele emprego. Mas é muito fácil para o Tiago falar isso aí. Ele não sabe o que eu estou passando. Comece a ter o hábito da gratidão. Comece a ter o hábito do contentamento. Não se acomode. Mas tenha um coração grato. Deus, obrigado. E aí eu queria contar uma historinha para vocês. Um fazendeiro. Certa feita, um fazendeiro tinha uma criação de cavalos. E esse fazendeiro saiu pela fazenda. E ele chegou num determinado lugar da fazenda, tinha um buraco naquela fazenda. E ele olhou lá dentro, tinha um cavalo lá dentro. Que não conseguia sair daquele lugar, daquele buraco. Tentaram tirar ele, ele chamou os amigos, os vizinhos, os capatazes da fazenda. Ei, não vamos conseguir tirar manualmente. Chama então um guindaste, vamos ver um orçamento de um guindaste para tirar esse cavalo. E ia sair R$1.000. Ele falou, quer saber, esse cavalo já está meio velho mesmo? Esse cavalo não presta muito. Vamos enterrar ele vivo. Vamos ver na visão do cavalo. Ele estava no buraco, ele estava numa situação desastrosa, numa crise. E aí ele recebe a informação, vou ser enterrado vivo. Ele tinha 2 posicionamentos. O primeiro, sentar, murmurar e se lamentar. Céus, ó vida, Deus, o Senhor me largou aqui. Eu já estou dentro desse buraco, ainda eu recebo essa informação que eu vou ser enterrado vivo. E o cavalo ia ser enterrado vivo. Só que ele tinha um outro posicionamento. É ficar em pé. E cada pá de terra que era lançado em cima daquele cavalo, ele se balançava e a terra caía embaixo dos pés dele. Cada pá de terra que era lançado em cima do cavalo, ele se balançava e a terra caía embaixo dos pés dele. O que fez isso? Tirar o cavalo do buraco. Por quê? Porque ele se manteve em pé. Grato, contente. Irmãos, eu não sei se você está passando por uma crise financeira, uma circunstância negativa. Permaneça em pé. E muitas vezes você permanecer em pé, você vai levar paz de terra na cabeça. E aí você não vai entender, Deus, eu já estou nessa situação e ainda recebo isso. Mas o teu posicionamento vai fazer com que você saia do buraco. O teu posicionamento vai fazer com que você saia dessa situação
dessa crise financeira. Se posicione, tenha o coração contente, o coração grato. Abundância requer planejamento, trabalho, contentamento. Abundância requer tempo. Gente, a arte de esperar. Como é difícil nós esperarmos. E eu me incluo nisso. A gente quer tudo para ontem. Ah, não, mas tá, eu plantei aqui. Cadê o fruto? Tem coisas que requer tempo, gente. Requer tempo, requer você regar, você ir lá e voltar. Opa, não choveu hoje, deixa eu molhar a plantinha. A arte de esperar. Tem um vídeo muito interessante na internet que é o teste do marshmallow. Se vocês puderem, é uma pesquisa que foram feitas com algumas crianças. Isso da Universidade de Stanford, nos Estados Unidos. E qual que era a intenção deles? Eles chegavam para algumas crianças, eles colocavam essas crianças numa sala e chegaram para eles o seguinte: olha, eu vou te dar um marshmallow. Está aqui o marshmallow. Você pode comer a hora que você quiser, está aqui. Mas se você conseguir esperar 15 minutos, quando eu voltar nessa sala, eu vou te dar mais um marshmallow. Você vai ser premiado com mais um. E é bem interessante esse teste, que se você olhar depois na internet, pesquise no YouTube, a criança pega e cheira o marshmallow, um dá uma mordidinha. E... resultados da pesquisa. Aqueles que conseguiram esperar, aqueles que souberam esperar, e aí eles pesquisaram essas crianças, a evolução dessas crianças, tiveram êxito maior na vida, o índice de massa corporal menor, desempenho melhor escolar. A arte de esperar. Mas o que nós queremos? Ah, não, eu vou sair daqui, vou praticar e amanhã... Não, Tiago, não deu. Ah, aquele Tiago estava louco. Eu costumo brincar, e essa eu tenho que falar devagarinho. Eu vi uma frase um dia, achei bem interessante. Que algumas coisas demandam tempo. Não dá para gerar um bebê em um mês, engravidando 9 mulheres. Preciso repetir? Não dá, gente. Demanda tempo. Vai demorar os 9 meses. E muitas vezes na nossa vida profissional isso aí vai demandar tempo. Gente, experiência própria. Eu me capacitei, fui atrás, aí me graduei, fiz pós-graduação. Eu estava finalizando a minha pós-graduação, eu estava desempregado. Deus! E aí eu olhava meus amigos, né? Lembra, Dom? Meu Deus. Olha o pessoal ali, ó, cargo de coordenador, multinacional X, Y, Z. E eu não entendia, Deus! E aí eu consegui um emprego. Com pós-graduação, eu ganhava R$1.000 por mês. Pós-graduado. Só que aí eu comecei a entender, eu vou ser grato, eu vou ser intenso no que eu estou fazendo. E eu só estou onde estou hoje, naquela época, no emprego de R$1.000, o meu atual chefe era o chefe naquela época. Imagina se eu chegasse lá, essa porcaria aqui. Estou indo embora, 5h30, deu meu horário, tchau. Você acha que eu estaria onde estou hoje? Não estaria. Mas o mesmo chefe que era meu quando eu tinha R$1.000, eu saí dessa empresa, fui para outros lugares, fui trabalhar em outros lugares, em outros setores, e aí surgiu essa vaga, ele me ligou: Tiago, o que você está fazendo? Eu quero você aqui do meu lado. Por quê? Como que eu me posicionei naquele trabalho? A forma que eu me posicionei, que eu trabalhei. Isso fez toda a diferença. Abundância requer planejamento, trabalho, contentamento, tempo. Abundância requer fidelidade. Como é fácil, né? A gente chegar e olhar essas questões de lava-jato, corrupção, e condenar até os políticos. Olha que absurdo, ele roubou milhões. E aí a gente sai nas passeatas com bandeira do Brasil e etc. E a gente tem sede e vai comprar uma água ali no mercadinho. E aí a gente dá o dinheiro para pagar a água e aquela mulher do supermercado dá o dinheiro, o troco adulterado. Saiu ganhando. Saiu ganhando o quê? E eu já ouvi, e gente, eu vou ser bem sincero, eu já fiz isso. A gente acha que está saindo ganhando, R$2 a mais. Seja fiel no pouco. A palavra de Deus fala em Marcos 25, 21. Muito bem, servo bom e fiel, disse o Senhor, você foi fiel negociando com pouco dinheiro.
E por isso eu vou pôr você para negociar com muito. Seja fiel no pouco. E eu já ouvi algumas pessoas chegarem, Tiago, mas isso prejudica a caixa do supermercado. Ei, que visão medíocre. Esses tempos atrás eu fui no mercado e eu tenho mania de sair com a listinha vendo o que passou. Eu já acompanho ali, né? E eu já saí com essa listinha e falei, não cobraram, é um negócio mais caro. Não cobraram. Coloquei as coisas no carro. Fui até lá. Moço, você esqueceu de cobrar isso aqui. Eu me senti mal. A mulher me olhou assim, não, mas como assim? Não, você não cobrou, eu tenho que pagar, isso é a diferença. Eu parecia um extraterrestre. E algumas pessoas falam, mas o dono do supermercado é rico, ele não precisa desse dinheiro, desses 10 a mais. O dinheiro é teu. Seja fiel no pouco, que eu te darei muito. Seja fiel no pouco, no teu dia a dia, que eu te colocarei muito. Palavra de Deus, gente. Ei, no dia a dia, cuidado com as pequenas corrupções. Com o tal do jeitinho brasileiro. Não, vou puxar aqui, faço um jeitinho ali, puxo aqui, faço um gato aqui, puxo a internet lá, puxo a água daqui. Tudo certo. E você é o cara que está se vantagem em tudo. E aí você não sabe muitas vezes por que não tem abundância. Você não sabe muitas vezes por que não cresce financeiramente. Porque como é que você não está sendo fiel no pouco? Seja fiel no muito, que eu te darei. Seja fiel no pouco, que eu te darei muito. Abundância requer planejamento, trabalho, contentamento, tempo, fidelidade e, por fim, proatividade. Esse texto de Provérbios eu acho sensacional. Eu já falei essa frase que eu gosto da preguiça, pobreza. Provérbios 6, 6, 11. Preguiçoso, aprenda uma lição com as formigas. Elas não têm líder, nem chefe, nem governador, mas guardam comida no verão, preparando-se para o inverno. Preguiçoso, até quando você vai ficar deitado? Quando vai se levantar? Então o preguiçoso diz, eu vou dormir somente mais um pouquinho. Eu já falei isso. Vou cruzar os braços e descansar mais um pouco. Eu mereço, né? Mas enquanto ele dorme, o preguiçoso dorme, a pobreza o atacará como um ladrão armado. Deixa eu falar uma coisa para vocês, a pobreza não vai chegar de mansinho. Eu, graças a Deus, nunca fui assaltado por um ladrão armado. Mas eu imagino algo que você pega de surpresa. Ou você olha, você era assaltado por um ladrão armado, olha lá ele chegando. Está chegando, chegou! Oh! Não é assim, né? Como é que é o ladrão armado? Pá! Lá, a pobreza me atacou. Cuidado com a preguiça. Cuidado com a preguiça. Que preguiça de trabalhar hoje. Que preguiça de fazer isso. Que preguiça. Tenha proatividade, faça com excelência. Seja intenso no que você está fazendo, mais uma vez falando. Para que a pobreza não te ataque. Comece pequeno. Mas comece hoje. Comece já. Se você quer ter abundância, se você quer usufruir da abundância, e isso muitas vezes não está relacionado à quantidade de dinheiro, pare muitas vezes de olhar e achar que a solução dos seus problemas é ganhar mais. Não é. Porque você vai ganhar mais e você vai gastar mais, se você não mudar a tua mente financeira. Quer usufruir dessa abundância? Tenha planejamento. Tenha as tuas finanças na mão. Saiba onde que você está gastando. Faça um orçamento, execute aquilo. Tenha um planejamento familiar. Converse com o teu cônjuge, se você é casado, sobre finanças. Gente, é a segunda maior causa de divórcio hoje. Segunda maior causa de divórcio. Hoje, começa por problemas financeiros dentro do casamento. Se você vai casar, irmãs, irmãos, dá uma olhada como que é o teu parceiro, teu namorado, teu noivo está tratando o dinheiro. Cuide. Quer ter abundância? Planejamento. Tem que trabalhar. Tenha o hábito da gratidão, do contentamento. Seja proativo. Espere o tempo que tem que esperar. Pode ser que venha rápido, pode ser que demore um pouco mais. Seja fiel no pouco. E aí você vai usufruir. Tudo isso que eu falei aqui hoje, gente,
Isso só vai se frutificar na vida de vocês, se vocês se posicionarem. As palavras foram lançadas, as sementes foram lançadas. Isso só vai se frutificar se vocês agirem em cima disso. Porque essas palavras geraram um pensamento em vocês. Isso vocês estão pensando sobre isso. Esse pensamento vai gerar uma ação, seja qual ela for. Dentro dessa linha ou fora dessa linha. Não vou fazer nada, vou continuar como eu estou. Os resultados que você vai ter vão ser com base nessas ações. Tudo começa no pensamento, nas palavras. Cuidado onde vocês estão se alimentando. Cuidado com as palavras que são lançadas na sua mente. De crise, de bancarrota, de pessimismo. Tem algo maravilhoso para a vida de vocês. Deus tem algo tremendo para a vida de vocês. Se posicione em cima dessa palavra. Ei, eu vou começar a ter esses hábitos. Vocês podem ter certeza que vocês vão começar a colher extraordinariamente mais daquilo que vocês sonham ou pedem. Amém? Vocês recebem essa palavra? Glória a Deus. Muito obrigado. Pode deixar um copo para mim se quiser, aqui não tem problema não.